caminhando em uma série de mensagens, uma vida enraizada. Assim como nós cantamos, eu não sei qual é a sua expectativa de ver a face do Senhor, eu não sei qual é a tua expectativa, mas nós cremos que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E é como se o Senhor está enraizando, fundamentando uma igreja que vai passar por esse tempo. Uma igreja que vai ter raízes fortes. Quando eu falo igreja, eu estou falando das pessoas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, de você. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos morada do Senhor. Jesus tabernaculou em nós. Por isso, quando o Senhor tem colocado esse tema, essa série de mensagens, eu creio que o Senhor está nos levando para um nível de reflexão, a olharmos para dentro, para mais profundo. Eu creio que o Senhor quer nos falar a respeito da essência do Evangelho, ter um diagnóstico correto a respeito das nossas motivações, ter um diagnóstico correto a respeito das nossas crenças. Eu creio que o Senhor está nos desafiando a pensar como Jesus, a enxergar como Jesus e a viver como Jesus. A propósito, cristianismo é pequenos cristos. Ser cristãos é sermos pequenos cristos, sendo luz e sal nesta terra. Por isso, a primeira mensagem nós ouvimos há 2 domingos atrás, onde Deus nos desenvolve. Falamos a respeito do solo, falamos a respeito da raiz, falamos a respeito daquilo aonde é a essência. Uma grande árvore, ela é oriunda de uma grande raiz. Uma grande edificação, certamente, ela é, de fato, resultado de um grande fundamento. É por isso que a igreja de Cristo está sendo balizada, estruturada para esse tempo. Creio em um grande avivamento. Creio num tempo profético. Creio num tempo onde a igreja de Cristo será a resposta, assim como sempre foi em toda a história, mas mais do que nunca, a impressão que nós temos no Espírito é que o Senhor está acelerando os tempos, acelerando os processos. A segunda palavra que nós ouvimos domingo passado, a pastora ministrou, crescendo no solo da intimidade. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, mais parecido com Ele nós vamos estar. Quando nós falamos a respeito de intimidade, intimidade é um lugar onde nós somos fortalecidos. Intimidade é um lugar onde, em Cristo Jesus, é um lugar onde a nossa alma é restaurada. Junto com Jesus, a intimidade com Ele é um lugar onde nós receberemos direção, revelação. Não existe outro lugar seguro a não ser no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar seguro a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a pastora mencionou o texto onde muitos iam e vinham e todos não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus chama eles à parte, para ter um tempo, um lugar deserto, um lugar de intimidade. Este é um lugar seguro. E hoje nós vamos falar a respeito do tema crescendo no solo do serviço. Esse é o tema da mensagem. Você tem o seu esboço aí, você pode escrever, você pode tomar nota, mas o mais importante, que você possa deixar marcado nas tábuas do vosso coração, que você pode guardar a cada semente que o Senhor já está liberando aqui esta noite. Eu destaco, quanto mais profundas são as nossas raízes na intimidade com Cristo, mais evidente se torna nosso amor pelas pessoas. Eu vou repetir, quanto mais profundas são as nossas raízes na intimidade com Cristo, mais evidente se torna nosso amor pelas pessoas. Existe uma métrica possível, é possível medirmos o nosso crescimento espiritual. Quanto mais amamos a Deus, nós devemos amar as pessoas. É uma métrica possível. Um crescente amor a Deus e um constante amor às pessoas, ao próximo. Um crescente amor a Deus vai resultar em um crescente amor às pessoas. Querido, não existe amor sem serviço. Não existe. Não existe amor sem serviço.
O mundo diz: quem é grande é servido. O reino diz: quem é grande serve. Não existe intimidade genuína sem disposição de amar e servir as pessoas. Eu quero caminhar contigo, Evangelho de João, capítulo de número 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar aí seu smartphone, seu aplicativo, ou acompanhar comigo na projeção. Esse é um momento onde que Jesus está deixando um dos maiores exemplos do cristianismo. Esse é um momento onde Jesus está deixando um modelo, arquétipo, algo de modelo para a vida. É um momento onde Jesus ele está deixando para nós, naquele momento para os discípulos, mas isso se perdura para nós hoje, a vida cristã, um estilo de vida cristã. Olha o que o texto diz, João capítulo 13, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo, por favor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Cristo nos deixou um arquétipo, um modelo, um padrão de vida. Jesus, ele mostrou para os discípulos, ele mostra para nós um modelo de vida. Assim como eu fiz, façam. Assim como eu deixei esse legado, esse ensino, reproduzam. O modelo da vida cristã é um modelo tipo de Cristo, o nosso maior exemplo, o nosso modelo principal. Olha o que diz Mateus capítulo 20, versículo 28. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, eu quero destacar aqui alguns pontos que eu considero importantes a respeito desse texto que nós lemos. E o primeiro deles: quem conhece a Cristo, ama. Quem conhece a Cristo, ama. Olha o versículo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Querido, o serviço não nasce do esforço, nasce do amor recebido. A Bíblia fala que nós só amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. O amor tipo de Cristo não é um amor meritocrata, por merecimento, mas é um amor doador, é um amor de entrega. Jesus, ele deixou esse maior
maior nível de padrão. Quando questionaram Jesus, ele disse: um novo mandamento vos dou, ame uns aos outros assim como eu tenho vos amado. Ou seja, Jesus deixou o modelo de amor, assim como Ele nos amou. E por isso que nós precisamos entender que esse solo do serviço, ele precisa ser cultivado na vida cristã. Eu creio que o Senhor está nos levando a um nível diferente de compreensão. O Senhor está trazendo uma maturidade para a sua igreja nesses dias, para que nós possamos enxergar como Ele, pensar como Ele e agir como Ele. Intimidade gera identidade. Quanto mais próximos de Jesus, assim como nós aprendemos, nós ouvimos a semana passada, que na intimidade, nesse solo de intimidade, nesse solo de relacionamento com Cristo, nós se tornamos parecidos com Ele. O próprio Jesus, Ele diz: aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se vós permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Ou seja, a relação com Jesus nos faz ser igual a Ele. A relação com Jesus, nós se enchemos dEle, nós oramos a partir dEle, nós falamos a partir dEle e nós pensamos a partir dEle. Logo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e isso nos dá uma visão privilegiada da vida. E é por isso que a intimidade, ela gera identidade. Quanto mais conheço a Cristo, mais entendo quem eu sou nele. E quem sabe quem não precisa competir com ninguém. A maturidade que o Senhor quer nos levar de entendimento é que quando nós estamos em Cristo Jesus, a verdadeira identidade que o Senhor nos revela a respeito de nós, isso vai nos sustentar diante de todos os obstáculos da vida. É por isso que nós devemos servir, não para ser visto. Nós precisamos servir, não para provar quem somos. Nós só servimos porque nós já sabemos quem somos em Cristo Jesus. Quem está comigo aqui? Davi foi ungido rei, mas ele voltou a servir. Em 1 Samuel, quando nós lemos o momento em que o profeta Samuel vai à casa de Jessé, pai de Davi, os irmãos de Davi estavam na sala, na cozinha, na casa. E aí Jessé trouxe os seus filhos, exceto Davi, que estava no pasto cuidando das ovelhas. O profeta Samuel, com a interação com o Senhor, ele disse: olha, não, Deus dizendo para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. O profeta Samuel disse: olha, Jessé, tu tem mais filhos, acabou os seus filhos. E Jessé disse: não, tem Davi, está no pasto cuidando das ovelhas. O profeta Samuel disse: pede para que o chame, até que ele chegue, nós não sentaremos à mesa. Chamaram Davi. Davi veio. Quando entra naquele ambiente, diante do teu pai, diante dos seus irmãos, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. Sabe, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino a cena dentro da casa. Depois que o óleo derramou sobre a cabeça de Davi, Davi deve ter olhado para o profeta Samuel e falou assim: está tudo certo, profeta? Olhou para o pai: papai, posso ir agora? Não mudou nada no coração de Davi. O título, o óleo, a unção, não mudou o coração de Davi. A propósito, é por isso que Deus disse que encontrou um homem segundo o meu coração, Davi. Deus, ele não olha o estereótipo, ele olha o coração. Ele sonda o nosso coração. Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Eu imagino naquele momento Davi correu para o pasto para voltar à sua vida, cuidar das poucas ovelhas que o seu pai tinha. É por isso que Davi não usou o chamado para se exaltar. Davi não usou o título, não usou a unção para se sobrepor sobre as pessoas. Ele serviu o pai, ele serviu os irmãos e até o rei que tentou matá-lo. Davi tinha um entendimento a respeito da sua verdadeira identidade. Não se pode amar Jesus e não amar as pessoas. Isso é incoerente. Não se pode amar a Jesus e não amar as pessoas. Não encaixa no padrão bíblico. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Querido, é incoerente nós falarmos que amamos a Deus e não se importar com as pessoas. É incoerente falarmos que somos apaixonados por Jesus, se esse amor ele não acontece também no horizontal. Precisa ser vertical, mas também precisa ser horizontal. É por isso que aquele que diz que ama a Deus, esse amor, ele é evidenciado a partir do momento em que nós nos importamos com as pessoas. Eu não sei se você já ouviu a expressão, e essa expressão eu considero parcialmente verdadeira, e tem um pouco de sentido, mas eu não concordo na totalidade com ela. Às vezes as pessoas falam: a igreja é um hospital, e não deixa de ser, porque no contexto, as pessoas machucadas, as pessoas estão sendo tratadas, curadas, né? Tem alguém que está sendo curado e tratado, crescendo aqui? Deixa eu levantar minhas pernas aqui também. Gente, todos nós. Eu costumo dizer que nós deveríamos andar com uma placa no pescoço escrito: cuidado, estamos em obras. Nós estamos sendo cuidados, tratados por Deus, nós estamos sendo melhorados, estamos nos convertendo a cada dia, a chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu prefiro dizer que a igreja não é um hospital, a igreja é uma casa, onde nós somos família. Hospital, as pessoas passam pelo hospital e vão embora. Família não, família está à mesa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso pode ter acontecido na sua casa, bem provável que não é só na minha, mas você que tem filhos, às vezes atravessa alguma coisa, o filho vai emburrado para o quarto, e aí a mesa, o almoço está pronto, bate na porta do quarto: vem almoçar, vem jantar. Não vou não, né? Vem para a mesa. Eu lembro que papai fazia isso. Os irmãos, um olhando para o outro, meio emburrado um com o outro, mas todo mundo na mesa. Sabe por quê? Porque família tem mesa. Igreja tem mesa. Existe um banquete do Pai. E deixa eu te dizer algo: o Pai não sai da mesa, quem sai da mesa são os filhos. É por isso que nós não devemos sair da mesa. Muitas vezes as pessoas usam a expressão: olha, se aquela pessoa estiver ali, para mim deu. Não participo disso. Eu não sei se você já ouviu alguma expressão como essa. Sabe, querido, essa é a doença do irmão mais velho do filho pródigo. É a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Deixa eu caminhar contigo aqui. Lucas capítulo 15 fala da parábola do filho pródigo. Sim, ele errou. Ele pediu a sua parte da herança de uma forma antecipada. Foi para uma terra distante, gastou os bens de uma forma dissoluta. Chegou um determinado momento onde que ele se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, nem se eu seja um dos seus funcionários. E correu, e o pai o encontra, abraça, troca as roupas, coloca um anel no dedo, pega o melhor novilho, vai fazer uma festa, mas nem todo mundo está contente. O irmão mais velho não gostou nada disso. E eu chamo isso de uma das doenças mais terríveis que contradiz o Evangelho de Cristo. Porque quem está em Cristo ama. Quem conhece a Cristo ama. E eu quero aqui destacar alguns sintomas dessa síndrome do irmão mais velho. A primeira delas, a dureza de coração. Depois você pode ler na tua casa com muito detalhe, Lucas capítulo 15, você vai encontrar algumas riquezas de revelação nesse texto. Mas olha, observe, Lucas 15, 28, o filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Não vou participar desse negócio não, em outras palavras. Que negócio é esse? Eu não vou participar dessa festa. Encheu o coração de ira, e não quis entrar, em uma dureza de coração. Quem não conhece a Jesus na sua integridade, quem não tem relacionamento com Jesus, corre o risco de ter a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo.
um coração enrijecido. Sabe outro sintoma? Uma mentalidade escrava. Você pode perceber que em nenhum momento ele chamou o pai de pai, em nenhum momento. A contaminação religiosa roubou a mente do filho. A mente dele era uma mente religiosa, uma mente escrava. E uma mente escrava, tudo é por obrigação, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é longe. Já viu aquelas pessoas que reclamam? É o peso, é a dificuldade, e vai reclamando, vai reclamando, e vai reclamando. É a síndrome de alguém que tem uma mentalidade escrava, não é de filiação. Outro sintoma, o legalismo acentuado. Olha o versículo 29, a parte A do versículo. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Uma mentalidade de legalista, um legalismo acentuado. Querido, a religiosidade ela é vaidosa, valoriza mais os rituais do que a comunhão. Sabe o que ele estava cobrando do pai? Eu nunca desobedeci às suas ordens. Ele estava colocando a regra acima da pessoa. Ele estava colocando as regras acima de alguém, acima do irmão que voltou. Ele deveria estar feliz, mas a regra é essa. Quando nós lemos e estudamos um pouquinho sobre os fariseus, os religiosos daquela época, eles tinham mais de 600 regras diárias. E foi com eles que Jesus bateu valendo. Se tem uma raça que Jesus foi firme e forte, foi contra os religiosos. Um outro sintoma, a raiva oculta de Deus. Olha a parte B do versículo 29. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito. Ele estava falando em outras palavras: o Senhor não foi justo comigo. O ódio pode ser oriundo dos altos padrões da rejeição. Deixa eu avançar aqui. Um outro sintoma, a rigidez com os outros. Normalmente quem tem uma mente religiosa, um coração cauterizado, ele é rígido com os outros, mas não gosta de Deus ser rígido com ele. Ele quer que Deus seja rígido com os outros. Olha que o versículo 30 diz: mas quando volta para casa esse seu filho, não chamou nem de irmão. Rigidez principalmente com os de casa. As pessoas valem mais do que as regras. Para os religiosos, as regras estão acima da vida humana. Os religiosos, os fariseus, questionaram Jesus porque ele curou no sábado. Eles não estavam preocupados com quem foi curado, eles estavam preocupados com a lei, com a regra. Não seja um religioso perfeccionista, um crente religioso perfeccionista e rabugento. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 diz assim: não seja demasiadamente justo e nem excessivamente sábio, diz Salomão. Quem é demasiadamente justo se torna um justiceiro. Eu gosto de pensar em Salomão. Eclesiastes foi o último livro que ele escreveu. Ele escreveu 3: Cântico dos Cânticos, no fervor da sua juventude, cheio de paixão, inflamado de amor, ele escreve Cântico dos Cânticos. Depois ele escreve o seu segundo livro, Provérbios, no auge da sua maturidade e governança. E ele escreve as palavras de sabedoria, de ensino, de instrução. Mas ele escreve por último Eclesiastes, onde ele olha para trás e faz uma avaliação e uma reflexão sobre a vida. E as palavras que Salomão disse: não seja demasiadamente justo e nem excessivamente sábio, porque isso certamente vai te destruir. Porque Salomão sabe que ele tropeçou em algumas coisas da vida, ele tropeçou em algumas coisas que ele permitiu, e ele terminou a sua vida
de uma forma ao ponto de refletir sobre ela. Eclesiastes 10, 1, no primeiro versículo, ele diz assim: olha, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Estou falando de um pouco de insensatez. No início do versículo ele compara: uma mosca morta produz mau cheiro e pode contaminar todo o perfume. Assim, um pouco de insensatez pesa mais do que toda a sabedoria e honra. Sabedoria é importante, gente. Honra é importante, gente. Mas um pouquinho de insensatez na balança pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então o que Salomão escreve aqui nos traz ensinos e princípios para a vida. Se quem conhece a Cristo ama. Segundo, quem ama serve. Quem ama serve. Olha o versículo 4 e 5 de João 13. Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e começou a lavar os pés dos discípulos. Quem ama serve. Jesus sabia quem era. Identidade liberta do orgulho. Quando você tem uma identidade bem formada, você será livre do orgulho, porque o orgulho é a raiz de todo pecado. É a falta de saber quem nós somos em Cristo. Quando nós temos algumas questões e quando nós servimos para sermos aceitos, quando nós servimos no reino para que nós possamos ouvir homens, para que nós possamos receber aplausos, para que nós possamos... Não, isso não é cristianismo. Porque o cristianismo, segundo Cristo, aquele que quer ser o maior, sirva. Você deve servir ao seu irmão e não por um amor meritocrata, por meritocracia, não. É por amor. É um exercício de amor que nós precisamos aprender em Cristo Jesus, que vai além dos nossos conceitos e padrões humanos. É isso que Jesus nos ensina. Quem está seguro em Cristo não precisa provar nada para ninguém. Amém, gente? Quem tem a identidade bem resolvida em Cristo não precisa da afirmação de ninguém. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Nós não fazemos para ser, nós já somos, e é por isso que nós fazemos. Cristo já nos deu tudo que precisamos. Tem alguém que tem a alegria da salvação? Quem aqui faz um sinal, faz um barulho qualquer? Tem alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus aqui? Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não se limita aqui. Sim, tem a plenitude de vida. Sim, Deus nos prometeu uma vida abundante aqui. Sim, mas nós precisamos estar com os olhos na eternidade. Tudo que fizermos, façamos para a glória do Senhor, querido. Existe uma diferença entre favor e favoritismo. O favor é baseado no amor de Deus, o favoritismo é baseado na performance humana. Nós agimos pelo favor, porque nós recebemos um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas essa graça nos alcançou. É a graça que nos traz para a mesa e é a misericórdia que nos faz permanecer nela. É pela graça, é a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Pela manhã, hoje você acordou pela manhã e a primeira coisa que aconteceu na sua vida foi a misericórdia do Senhor sendo renovada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Esta é a causa pela qual nós não somos destruídos. É a graça, é favor. Jesus, ele tirou a capa. Quando ele faz isso, a capa representa reconhecimento. Jesus tirou a sua posição. Jesus tirou os seus títulos. Jesus tirou o seu direito. Servir é abrir mão de privilégios para amar.
Você e eu, nós não temos direito de liderar quem nós não amamos. O amor não faz conta. Quantas mamães nós temos aqui? Algum dia, provavelmente isso nunca aconteceu, você já imaginou ver uma mãe com um caderno de 10 matérias na mão, anotando os amores, os feitos, os fazeres para uma criança? Deixa eu anotar aqui: tantas noites mal dormidas, 315 mamadeiras esquentadas. Queridos, o amor não faz conta. O amor não faz conta. Ninguém faz conta daquilo que não pode ser pago. Jesus tirou a sua capa e amou sem esperar nada em troca. Ele tocou no que estava sujo. Servir é descer onde ninguém quer ir. Amor não escolhe cenário bonito. Jesus serviu a samaritana. Jesus serviu Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus serviu as crianças. Jesus serviu os leprosos. Jesus serviu os marginalizados. Jesus serviu a todos. Eram os religiosos que falaram: não senta com esse pecador. Cuidado, essa aí é uma prostituta. Jesus serviu. Ele amou independente. O padrão de Cristo, ele é elevado. Querido, nunca dê diagnóstico se você não for a cura. Sabe que o Senhor está preparando uma igreja madura, a ponto de usar a minha vida e a sua vida para curar muitos. Eu creio que o Senhor está nos levando a um nível onde Ele não quer que nós frequentamos igreja, Ele quer que nós sejamos igreja. Sabe, nós frequentamos shoppings, comércios. Igreja a gente não frequenta, igreja nós pertencemos. Eu me recordo que uma coisa que girou uma chave na minha vida, quando eu estava ouvindo uma palavra como essa, há muitos anos atrás. E eu chamei a pastora e falei: amor, nós precisamos mudar. Eu quero fazer algo diferente. E a cada culto eu lembro que nós éramos os primeiros a chegar. E não tinha muita gente, nós chegávamos nas pessoas, nós não conhecíamos as pessoas, nem tínhamos título, nada. Nós começávamos a perguntar: como você está? E Deus começou a dar experiência, as pessoas começavam a chorar, nós começávamos a orar com as pessoas, conectar pessoas, apresentar pessoas uma para as outras. E aquilo começou a queimar o nosso coração, e nós não tínhamos título nenhum. Nós éramos os últimos a sair. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, mas talvez um nível de importância que o Senhor espera de mim e de você é ao menos se importar por aquilo que Ele se importa. Sabe, eu já falei isso várias vezes, mas isso sim marcou as nossas vidas. A primeira vez que eu entrei no ambiente igreja, eu não lembro quem pregou, eu não lembro quem cantou. A única coisa que eu lembro é de alguém que me deu um abraço na entrada da porta da igreja. Seu Miguel e Dona Rosane. Aquilo marcou as nossas vidas, um abraço que trouxe cura, um abraço que trouxe alento. Nós estamos no terceiro culto desse domingo. Eu falei nos 3 cultos. Você sabia que a cada culto nós temos em média 131 pessoas nesse exato momento servindo você? Pode aplaudir o Senhor pela vida desses voluntários. A cada culto como este aqui, nesse exato momento, tem mais de 130 pessoas servindo. Tem um time da transmissão que está agora ali
trabalhando, entregando o melhor que pode para entregar um áudio de qualidade, uma imagem de qualidade para as pessoas que estão até mesmo do outro lado do mundo. Agora, talvez você não percebeu, mas quando você estava estacionando o seu carro, tem alguém que estava observando você, ou auxiliando você a encontrar uma vaga em algum lugar. Os nossos irmãos trabalhando no estacionamento. Eu não sei se você percebeu, se você passou rápido, mas tinha alguém ali com uma placa nas mãos, e não é apenas uma placa, é uma palavra de Deus para a sua vida. Essa será a sua noite incrível. Esse momento é um momento especial para você, e às vezes a gente nem percebe. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas vezes, ao você ir buscar os seus filhos, você olhou nos olhos de um dos voluntários e disse: muito obrigado por investir o seu tempo, o seu dom, para cuidar daquilo que é o mais precioso? Queridos, nesse exato momento os seus filhos estão lá, não estão apenas brincando, eles estão sendo enxertados em Cristo, recebendo a palavra da forma delas, da linguagem delas. Mas nós acreditamos nas sementes poderosas, fortalecendo uma igreja viva, uma igreja sólida, uma igreja madura. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus. É isso que nós acreditamos. E saber que nós temos tantas pessoas servindo, uau, isso traz constrangimento ao meu coração. Grandeza é a capacidade de amar os pequenos. Se quem conhece ama, quem conhece a Cristo ama, e quem ama serve. Terceiro ponto: quem serve se parece com Jesus. Olha o versículo 15, Jesus disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Um modelo de vida. Eu lhes dei o exemplo. Essa é a vida cristã. Servir não é uma função, é uma identidade. Intimidade, ela gera identidade. Identidade serve saudável. A realeza no reino é servir. No mundo o rei é servido, no reino o rei serve. B, servir é amar Jesus através das pessoas. Mateus 25:40, quando o Senhor Jesus está dando uma instrução: aqueles que amarem esses pequeninos, fizeram algo para esses pequeninos, a mim o fizestes. Jesus está dizendo: o que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Vocês estão glorificando o meu nome em tudo que vocês fizerem na vida, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Querido, o serviço saudável não esgota, ele renova. Posso ouvir um amém aí? Amém. Queridos, aonde tem peso, aonde tem enfado, isso, talvez a raiz está equivocada, as motivações estão contaminadas. Porque se nós temos uma identidade em Cristo e nós servimos porque Ele já nos serviu, nós amamos porque Ele já nos amou, já está tudo resolvido. Nós não precisamos de aplauso de ninguém, nós não precisamos de reconhecimento de ninguém. A propósito, tudo que eu faço, eu estou fazendo para Ele. Quando o meu serviço nasce da intimidade, ele é leve. Ele se torna leve. Quando nasce da necessidade de reconhecimento, ele aperta, pesa e cansa. Se servir está te matando, talvez você esteja servindo para ser visto e não por amor. Eu estou concluindo. Quem está enraizado em Cristo ama sem medir, serve sem reclamar e honra sem esperar retorno. Grandeza é joelho no chão,
Realeza é avental na mão. Eu não sei como está a sua vida, como está seu coração. Às vezes você pode estar ouvindo essa palavra e está dizendo: pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. Muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, às vezes as pessoas falam assim: eu estou no ano sabático. Há quanto tempo? Faz uns 10 anos. Estou esperando em Deus. Deixa eu te falar, você não deve esperar sentir. Você precisa obedecer. Um novo mandamento vos dou, disse o Senhor Jesus: ame como eu amei. Pastor, mas eu fui muito ferido. Eu sei, eu também. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. Pastor, mas eu vou me ferir de novo. Pois é, nós corremos o risco. Mas o Senhor é poderoso para renovar. O Senhor é poderoso para restaurar. Um dia, na parábola dos talentos, Jesus deu o exemplo de um senhor que confiou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Aquele senhor voltou depois de algum tempo, e aquele que tinha 5 talentos multiplicou, trabalhou, fez progredir. De 5 teve 10. Aquele que tinha 2 talentos multiplicou, trabalhou, se esforçou. De 2 ele foi para 4. Aquele que o Senhor entregou 1 talento, a Bíblia diz que ele enterrou com medo. Um dia o Senhor voltou e prestou conta. Eles tiveram que prestar contas. Aquele que tinha 5 multiplicou para 10. O Senhor disse: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aquele que tinha 2 multiplicou para 4. Ele também disse: servo bom e fiel. Mas aquele que tinha 1, o Senhor questionou: o que você fez? Em outras palavras: eu tive medo, eu enterrei. E o Senhor disse: servo mau, até o pouco que foi te dado, ele tirou e deu para aquele que tinha mais. Sabe, no início dessa parábola, Jesus deu 5, 2 e 1, e a Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Nós cantamos aqui: eu não vejo a hora de ver a face do nosso mestre. Eu não vejo a hora, eu não sei você, mas eu não vejo a hora de encontrar com Jesus. Mas um dia nós vamos prestar contas. Com o dom que Ele te entregou, com a capacidade que Ele te deu, com os recursos, com as habilidades, com a expertise que Deus te deu. E um dia Ele vai te perguntar: o que você fez, meu servo? Eu quero chegar diante do Senhor com as minhas mãos cheias e dizer: Senhor, eu fiz o possível. Eu sei que eu poderia fazer mais. O Senhor está preparando uma igreja madura, uma igreja que entende e discerne os tempos. Talvez o Senhor está falando com você. Talvez você está deixando a vida passar. Eu não sei como está a sua história, eu não sei nem qual é a tua idade, mas a grande verdade é: não sabemos aonde estaremos nas próximas horas. Mas as horas que nós temos, nós devemos gastar a nossa vida por aquele que nos amou primeiro, por aquele que deu tudo para nós. Deus está levando um nível de uma igreja
que não é uma igreja de socialite, onde as pessoas se encontram, comem, vão e vêm. Não é apenas isso, isso é importante. Mas o Senhor, Ele espera de nós sermos igreja lá fora. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos recebendo uma palavra, está edificando a nossa fé, fortalecendo as nossas raízes. Mas o que mede uma igreja relevante não é o quanto de pessoas passam por ela nos domingos, mas é o quanto de filhos que saem por essas portas para ser igreja lá fora, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, a começar pela nossa casa. Há uma palavra, há um despertar de Deus. Ame mais, ame sem esperar nada em troca, se entregue como Jesus se entregou. Sabe qual foi a reação de Jesus? Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, o primeiro mártir, ele viu os céus abertos, sendo apedrejado. A oração de Estevão era: Pai, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu não sei qual é o seu nível de crítica, eu não sei como você tem chegado até aqui, mas o Senhor está te entregando um olhar de misericórdia, um coração de servo. O Senhor está levando eu e você a refletir sobre a essência do cristianismo, do evangelho. Nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para perder. Há um tempo onde o Senhor está amadurecendo, há um tempo onde o Senhor está forjando uma igreja madura, que não é por qualquer vento de doutrina que vai sucumbir. Não, o Senhor está preparando uma igreja madura para os últimos tempos. Homens e mulheres cheios de Deus, servindo por amor, não esperando nada em troca, servindo porque Cristo já nos deu tudo, e Cristo já nos deu tudo, é o suficiente. Nós não precisamos de aplauso, nós não precisamos ser vistos, nós precisamos amar Jesus e amar aquilo que Ele amou, as pessoas. Assim como Jesus curou o coração de Pedro, hoje Jesus está curando o meu e o seu coração, dizendo: filho, filha, você me ama. Filho, filha, você me ama. Então cuide das pessoas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero desafiar você. Eu não sei quanto tempo faz que você não convida alguém para estar num culto, para estar numa célula. Eu quero convidar você a mandar uma mensagem para alguém, a ser uma voz de Deus lá no condomínio, a ser uma voz de Deus lá no posto de combustível, a ser uma voz de Deus lá na sua casa. Eu quero convidar você a ter um coração de Cristo, uma mente de Cristo, os olhos de Jesus. Eu quero convidar você a elevar o nível da sua fé, elevar o nível da sua entrega, a entender que aquilo que Deus confiou nas tuas mãos é para o reino, é para a obra, é para que você multiplique isso, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, é para que Cristo, até que Cristo seja formado em vós, até que Cristo seja visto em vocês, até que Cristo seja visto em vocês, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Que as pessoas possam olhar para você e enxergar Jesus, que as pessoas possam olhar para mim, para você, e enxergar um verdadeiro amor, que não negocia, que não espera nada em troca. Quem está recebendo essa palavra aqui, se coloca de pé no seu lugar, por favor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que amor é esse, Jesus? Eu vejo como um derramar de amor. Eu vejo como um batismo de amor aqui esta noite. Eu sinto como um rio de amor. Eu sinto como pessoas sendo encharcadas pelo Espírito. Eu sinto como se o Senhor vai começar a colocar um amor no coração, como de outrora. Eu sinto como pessoas, o Senhor está trazendo lembrado aqui, dons, talentos, que
que o Senhor confiou sobre a sua vida, que muitas pessoas podem ser alcançadas, salvas, amadas, curadas a partir de você, porque Deus continua usando pessoas. Eu vejo crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, gastando a sua vida por aquilo que importa. Eu sinto no meu espírito como um rio de amor, um batismo de amor vindo sobre a igreja. Eu vejo como algo está sendo ativado nos corações. É como um impulso de Deus, é como um impulso do Espírito. Eu vejo como se o Senhor está nos levando para um outro nível, um outro momento. É termos a satisfação de entrar num ambiente como esse e poder abraçar alguém, liberar amor, liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Esse é o Evangelho. Permita que o Senhor use a sua vida. Permita que o Senhor sonde o seu coração nesta noite.